Olá, meu nome é Jurandir. O que venho contar neste relato, nada mais é do que a pura verdade. Vou narrar o que se passou comigo. Tal fato se ocorreu em junho de 2020. Moro em Castanhal, no estado do Pará. Meu estado fica na região norte, embora muitas pessoas do país achem que somos da região nordeste. Na época eu tinha 25 anos, estava de recesso da faculdade e aproveitei para passar uns dias na casa de minha avó na cidade de Breves. Eram alguns dias de viagem, os quais boa parte eu passava nos barcos, os quais necessitávamos pegar para atravessar os rios da região. Sempre que chegava em sua casa, vovó já me esperava com um creme gelado de cupuaçu bem gostoso. Nesta época, devia estar pesando uns 80 quilos, mas sei que até o dia de meu retorno para Castanhal, vovó iria me fazer ganhar uns 5 quilos, já que iria me encher de muita comida, doces e frutas. Para minha avó, eu sempre estava magro, e pela ótica dela, a missão dela seria me empanturrar, pois como ela mesmo dizia, gente magra é gente doente. Vovó tinha pele branca, mas que se tornava quase morena devido às condições climáticas do local. Era descendente de alemães. Meu avô, já falecido na época, era descendente de portugueses, mas possuía uma pele bem morena, devido a minha bisavó ter sido índia. As ruas de Breves eram asfaltadas, apesar de ser uma cidade pequena, considerada de interior, haviam hotéis, rodoviárias, escolas, restaurantes, enfim, tudo que fosse básico para se subsistir. As casas em sua maioria eram de madeira, minha avó morava em um casarão antigo, de 2 andares, não haviam muros cercando a casa, apenas se enxergava uma enorme área verde com grama em sua maioria e alguns pontos de terra vermelha. Minha avó possuía um jardim com rosas de todas as cores, aliás tinha muito ciúme da sua roseira, onde dedicava horas a fio pela manhã todos os dias. Havia uma varanda coberta na entrada da casa, com grandes pilares de madeira onde haviam 2 redes penduradas e 2 daquelas cadeiras de varanda, feitas de cordões de plástico trançados, sendo uma verde e outra vermelha. Havia um cachorro chamado Busca-Pé, era um vira-latas que aparecia de vez em quando e também sumia de vez em quando, mas minha avó sempre deixava água e ração para ele. Minha avó dizia que ele era a reencarnação do meu avô. Ela dizia que o Busca-Pé era igual ao meu avô, vivia na rua e só voltava para casa quando tinha fome. Eu caia na risada. Vovó era uma mulher forte e sadia, resultado de uma boa e natural alimentação. Tinha 1,62 m, pesava uns 50 quilos, cabelos sempre pintados, às vezes de castanho, às vezes de loiro, dependia do humor da vovó na semana. Ao entrar na casa, dava para ver as fotos pregadas em perfeita simetria nas paredes. Começava com o casamento dela e fotos do meu avô, e seguiam para fotos dos filhos. As fotos mostravam diversos momentos e de certa forma, era como se pudéssemos ver o tempo passando e a evolução da família. Havia fotos do casamento de minha mãe e também fotos minhas de criança. A casa não era pintada, era toda envernizada. Vovó sempre pagava uma vez a cada trimestre, para irem fazer este trabalho. O chão era de taco, muito bem encerado. Os móveis eram todos bem antigos, de madeira boa e pesada, acho que se fosse vende-los vovó conseguiria uma nota alta por eles. A poltrona e os sofás possuíam almofadas vermelhas, de um tecido que me esqueço o nome, mas que era muito bonito. As mesas eram enormes, e o que iluminavam os cômodos eram candelabros, herança dos antepassados portugueses. Dava para notar que, de certa forma, minha família sempre foi abastada. Inclusive, o meu tataravô de nome Simão, era tataravô por parte mãe, foi dono de muitas terras na região e havia uma lenda de que tinha tanto dinheiro, que com medo de ser roubado, havia deixado enterrado um caixote de ouro no quintal da casa, que hoje é a casa em que minha avó vive. Obviamente isso era visto como lenda,
já que após a morte dele, os familiares quase transformaram a propriedade em uma grande lavoura, já que cavaram para tudo quanto foi lado para tentar achar esse caixote de ouro. Como não encontraram, ficou estabelecido que tudo não passava era de conversa fiada. Vovó estava fazendo um suco graviola para mim, quando me disse rindo que ontem mesmo Antenor havia passado 2 noites com ela. Antenor era meu tio-avô, irmão da vovó. Perguntei o motivo dela estar rindo. Ela disse que ele tinha tentando achar o caixote de ouro à noite, mas que tinha se mijado de medo e voltado correndo para dentro de casa. Vou abrir um parêntese aqui para uma breve explicação. Há um fato, e este fato é real e ao mesmo tempo sobrenatural, onde quem quer que durma no casarão, em sua primeira noite, a pessoa sonha com uma mulher, ou com um homem, ou com uma criança e que este será ao se apresentar, diz saber onde está enterrado o ouro do Simão. A entidade mostra direitinho o lugar, mas estabelece algumas condições para que o ouro seja encontrado. Primeira condição, a busca deve se iniciar à meia-noite. Segunda condição, deve-se buscar o ouro sozinho. Terceira condição, deve-se desenterrá-lo com as mãos. Quarta condição, deve ter condições de não enlouquecer ao tocar o ouro. Cerca de 90% das pessoas que já tinham tido este sonho, bem que tentaram fazer os passos, mas sequer chegavam perto, pois diziam que muitas coisas estranhas aconteciam antes de chegar no local. Daí corriam de medo. E nunca mais voltavam. Meu tio-avô tinha tentado pela 10ª vez na vida e tinha desistido. O local em questão estava a uns 50 metros da porta dos fundos da cozinha, dentro da propriedade. Para se ter uma ideia, o caminho era designado por tábuas bem ajustadas no chão, que formavam uma trilha longa até um pequeno casebre que havia nos fundos. Este casebre servia inicialmente como despensa, mas nos dias de hoje estava cheio de ferramentas antigas. Quase um depósito abandonado. Minha avó conservava árvores cercando a casa, que ajudavam com a sombra a diminuir a temperatura. Também haviam cercas vivas, que literalmente serviam para delimitar o terreno de minha avó para com o dos vizinhos. Durante o dia era um local bem agradável de se estar, contudo, à noite, a copa das enormes árvores bloqueava a visão do céu, fazendo com que literalmente o percurso do fundo da cozinha até o casebre se tornasse literalmente um corredor de trevas. O dia fluiu, me balancei durante a tarde toda na rede da varanda, cochilei e quando acordei já eram 8 horas da noite. Minha avó já tinha feito a janta, que esta noite seria peixe frito com açaí. Conversamos sobre várias coisas. Vovó perguntou sobre meus pais e demais atualizações de coisas de família. Minha avó foi assistir a novela e eu fiquei lendo um livro para dar o tempo da digestão acontecer. Por volta das 11 horas, tanto eu quanto minha avó já estávamos em nossos quartos para dormir. Por incrível que possa parecer, adormeci rapidamente, mas algo me acordou no meio da madrugada. Parecia que alguém havia entrado no meu quarto e sentado na beirada da minha cama. Senti o peso da pessoa no canto da cama. E como tenho sono leve, acordei. Como estava muito escuro, liguei a lanterna do meu celular, cheguei a pensar que podia ser minha avó, mas levantei, já que já havia acordado e aproveitei para ir na cozinha beber um pouco de água. Aproveitei e passei no quarto de minha avó e notei que a mesma estava em sono pesado, roncando a altos sons. Ou seja, o que quer que estivesse ido no meu quarto, com certeza, não era a vovó. Dei uma volta geral dentro da casa, com muito cuidado para não fazer barulho e acordar minha avó. Quando cheguei na cozinha, notei que a porta dos fundos estava aberta. E de alguma forma, quando cheguei próximo à porta, vi a silhueta de uma mulher de cabelos longos e vestido. Confesso que me assustei, mas no impulso saí no terreiro iluminando a tudo com meu celular, mas não vi nada. Circundei a casa e nada de nada. Cheguei a ir para a rua, olhei em frente, na direita e na esquerda, e não vi ninguém.
Dei-me então conta de que estava apenas de cuecas e tratei de correr para dentro da casa. Tranquei todas as portas, e fui ver como vovó estava. Estava roncando mais alto ainda do que antes, senti um alívio e fui deitar. Não tive uma noite muito tranquila, o ronco de vovó aumentava de volume, cheguei até a pensar que vovó era na verdade um lobisomem, pois tinha horas que parecia até que uivava. Fora isto, sonhei com uma mulher morena, cabelos longos, parecia uma linda índia, que chegava na beira de minha cama e dizia: "Vem pegar o ouro do Simão. Ele está te esperando para ser só seu. Se você conseguir, eu também serei somente sua." Era a mulher mais linda que eu já havia visto na vida. De pronto perguntei: "Como faço para achar o ouro?" Ela, com olhar magnético e sorriso malicioso, disse: "Vá à meia-noite para a porta do casebre. O ouro está enterrado lá, mas você tem que ir sozinho e não importa o que aconteça, tem que permanecer firme até chegar lá. Eu estarei na porta lhe apontando o local. Se você o desenterrar, sairemos daqui juntos." Após dizer isso, ela veio e me beijou, um beijo bem molhado, que se alternava entre beijos e lambidas, até que as lambidas ficaram desagradáveis e acordei com o cachorro busca-pé lambendo minha boca e meu rosto. Que nojo! Sai, busca-pé, saia daqui agora! E lá se foi o vira-latas abanando aquele rabo torto. Já eram umas 9 da manhã. Fiz minha higiene matinal, segui para a cozinha para tomar café. Minha avó já havia preparado salada de frutas, café, suco de laranja e bolo de laranja com coco. Minha avó perguntou: "Dormiu bem?" Ao que respondi, tirando o beijo de bom dia do busca-pé: "De resto deu tudo certo." "Mas vó, sabe o sonho do ouro? Eu tive ele ontem." Minha avó balançou a cabeça e disse: "Esse pessoal não dá descanso para ninguém. Mas não me diga que você vai tentar pegar o ouro que ninguém acha?" Sinceramente, eu pensava na morena, mas não tinha coragem, sabe, de falar isso para minha avó. Mas disse que talvez eu tentasse. Ela então me advertiu severamente. Disse que isso era besteira. Que era melhor não mexer com isso. Ninguém conta, mas seu tataravô era um homem muito ruim e perverso. Juntou muito dinheiro, mas nunca usufruiu, tamanha era sua ganância em acumular mais e mais. Tanto que morreu agarrado ao dinheiro que tinha na cômoda do quarto dele. Sabia que ele pediu para ser enterrado com todo o dinheiro? Os filhos dele fizeram foi enterrar o homem até sem as obturações de ouro que o velho tinha. Foram uns 2 anos os moradores daqui do casarão escutando batidas nas paredes e lamentos e choros. Só pararam quando a sua tia bisavó, que mexia com umas coisas do além, fizeram umas defumações na casa. Mas logo o tempo passou, coisas estranhas começaram a acontecer no casebre, aquele lá do fundo. Às vezes dava para ver pela janela, um homem mexendo e chorando. No início todos ficaram assustados, mas como era só no casebre e não em nossa casa, daí fomos ignorando. Até que por si só o choro parou. Mas daí vieram os sonhos, acho que a visagem só mudou de forma de atazanar os outros. Igual te disse, às vezes é um homem, que tenho quase certeza ser seu tataravô, às vezes é uma índia, que era amante do seu tataravô, mas que ele mandou matar quando descobriu que ela estava grávida, e às vezes é um menino, que dizem que pode ser o filho não nascido dos dois. Eu fiquei completamente transtornado. Eu que só queria dar uns amassos em uma morena cor de jambo, me vi num filme de terror. Confesso que a vontade já havia caído uns 90%. Liguei para os amigos que tinha na cidade, para nos reencontrarmos, avisei minha avó que passaria o resto da manhã, a tarde e a noite com eles, para descontar o tempo perdido. Minha avó me deu sua bênção e logo eles estavam na porta do casarão, me esperando em uma belina velha e fumacenta, e lá fomos nós curtir o dia. Fomos a restaurantes, a cachoeiras, a praias ribeirinhas e por fim, quando a noite chegou, fomos tomar aquela cervejinha bem gelada. Papo vai,
papo vem, nem me lembrava mais do sonho, até que em um momento em que voltava do banheiro após ter esvaziado minha bexiga, por tudo que me é sagrado, na porta do bar, do outro lado da rua, eu vi uma mulher exatamente igual à mulher do meu sonho. Ela estava parada na calçada me olhando. Usava um lindo vestido vermelho, com decotes que valorizavam seus seios. O vestido tinha uma pequena abertura lateral que, embora seu comprimento fosse até o chão, dava para ver a lateral de uma de suas coxas. O seu cabelo estava esvoaçante e ondulando com o vento. Fiquei paralisado. De súbito quis ir ao seu encontro, mas quando fui atravessar a rua, logo fui puxado por um dos meus amigos, que me salvaram de ser atropelado, pois o imbecil aqui saiu no meio da rua sem olhar para os lados. Jurandir! Você tá maluco, seu doido? Disse o Diogo, um dos amigos. Eu respondi e cara, eu fui conversar com aquela morena ali. Digo olhou para mim e disse, que morena? Você tá bêbado. Tem morena nenhuma ali. Mas ela estava ali sim, Diogo. Eu vi. Fui o motivo de escárnio geral. Todos eles tiraram onda comigo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Já eram 11 horas da noite, fechamos a conta e eles me deixaram no casarão. Vovó estava dormindo. Fui me preparar para deitar, troquei de roupa, escovei os dentes, cheguei a deitar. Mas não havia santo que me fizesse dormir. Aquela morena não saia da minha cabeça. Olhei no relógio do celular, eram 5 para meia-noite. Eu pensei comigo mesmo, você está ficando doido, Jurandir, vai dormir caramba. Mas a outra parte dizia, cara, que morena era aquela, que morena. Daí os pensamentos já ficavam pensando na morena, no ouro e no ouro junto com a morena. Faltavam 30 segundos para meia-noite, era agora ou nunca, decidi ir atrás dos dois. Aguardei dar meia-noite em ponto, e segui. Começava ali os mais longos 50 ou 60 metros da minha vida, por alto, eu fazia a conta das tábuas do caminho, que deveriam ser de umas 250 a 300, e pensei, foque nas tábuas, Jurandir, olhe apenas para as tábuas e ignore o resto. As 3 primeiras foram tranquilas, mas ao pisar na quarta, o que equivaleria a 4/5 de 1 metro, ou seja, ainda faltavam mais 49 metros, uma lufada de vento gelado veio contra as minhas costas com uma força que me jogou a umas 4 tábuas à frente. Nisso a concentração já havia ido ao ralo. Me levantei limpando minhas mãos nas calças e segui, agora olhando para todo lado, e me cagando de medo. As árvores que eram tranquilas, mesmo em caso de chuva, chacoaram os galhos, folhas caiam, gritos de coisas que pareciam ser macacos em seus galhos acabavam com o silêncio da noite. Pensei imediatamente em voltar, mas não havia andado nem 2 metros, daí me lembrei da morena. Logo os gritos e as árvores já não me incomodavam mais, segui uns 10 metros, quando de repente vi o que pareciam ser uns mendigos sentados no chão. Pelo impulso, dei boa noite e perguntei se eles sabiam que não podiam ficar ali, já que o local era uma propriedade privada. No que o mais esfarrapado deles respondeu, só é propriedade privada durante o dia, à noite a propriedade é nossa, e com isso cataram pedras e começaram a me jogar. Tive de sair correndo para trás e pelo lado da trilha e disse que iria chamar a polícia. Eles gargalhavam e gargalhavam. Quando pensei em ligar para a polícia, eles sumiram. Mas percebi com isso, que eu estava de volta ao ponto de partida. Só podia ser sacanagem. Continuei andando para frente, passo por passo, suava frio de raiva e medo. Andei uns 15 metros em passos largos e rápidos, quando avistei um menino de uns 2 anos de idade, vestido apenas com um macacãozinho, que estava sentado em uma das tábuas e dizia, você não vai ficar com minha mãe. Daí já pensei, ferrou tudo, a morena já não me apetecia mais, mas se tinha ido até lá, que viesse o ouro. Nisso avancei até metade do caminho, quando do nada, uma procissão de escravos acorrentados e sangrando, seguia em linha reta chorando e dizendo, o ouro é amaldiçoado, senhor,
o ouro foi lavado com nosso sangue. Fiquei paralisado, e confesso, me mijei nessa hora. Fechei os olhos, respirei e decidi ir para o tudo ou nada. Saí correndo igual um doido, avancei até ficar a uns 10 metros do casebre. Ao chegar, vi a morena, ela estava muito diferente do que antes. Ela começava a se envelhecer rapidamente, até que simplesmente virou um esqueleto e soltou um grito ensurdecedor, onde se misturava dor e lamento. Nessa hora, eu me encontrava mijado e tremendo, e peguei o pouco de coragem que ainda tinha e me dirigi aos metros finais. Foi quando todo o meu esforço foi por terra. Na porta do casebre, um homem segurava um baú. As roupas, embora elegantes, estavam com partes sujas e rasgadas. O velho fedia como jamais pude sentir tal carniça. Atrás dele, vi homens e mulheres acorrentados, chorando, gemendo, gritando. O grito era: ouro, 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 nos dê nosso ouro. As árvores começaram a balançar, os macacos a gritar, pedras eram arremessadas em mim, a morena voltava a aparecer gritando, desfigurada, me pegando pelo pescoço e perguntando: cadê meu filho? O que você fez com meu filho? Você matou ele. Amigos, não tenho vergonha em dizer, pedi nessa hora ao meu anjo da guarda que me ajudasse, empurrei aquela coisa, e saí correndo de volta para o casarão. Não tenho nem vergonha de dizer que me caguei na corrida. Adentrei a cozinha, tranquei-a, tirei minhas roupas, pus em um saco preto, fui tomar banho. Estava tremendo, estava sentindo um frio que não passava, vomitei, e vomitei ainda mais ao lembrar do fantasma daquela mulher me tocando. Não consegui dormir. Quando o dia clareou, pus fogo naquelas roupas mijadas e cagadas. Minha avó viu aquilo. Só observou, passado uns 30 minutos, me chamou para tomar café. Estava em silêncio, que foi cortado com a afirmação de vovó: você foi lá, não é? Eu disse: fui, vó. Cheguei a ver aquele que acho ser o meu tataravô segurando o baú. Minha avó falou: teve coisa feia lá, né? Eu só sacudi a cabeça. Ela perguntou: chegou ao menos ao ver o ouro? Daí finalizei: o ouro não, vó, mas as almas daqueles que se tornaram escravos dele, sim. Fiquei mais algumas semanas em breves. Nunca mais quis saber de morena e nem de ouro. Nunca mais tive sonhos assim. Mas confesso que quando lembro do ocorrido, meu estômago ainda se revira e minha consciência me lembra do quanto estúpido eu fui.